amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Aleluia! Graça e paz. Bom dia, povo lindo que ama o Senhor. Bom dia, minha lindeza, filhota do coração. Te amo, viu, Bia? Beijo no seu coração, dia abençoado para você aí no seu trabalho, onde você esteja. Que o Espírito Santo esteja contigo e você desfrute dessa graça toda maravilhosa que o céu tem para você. Deus abençoe, querida Ju, que bom ter você aqui com a gente. Que o seu dia seja maravilhoso, abençoado e cheio da fidelidade do Senhor. Gi, minha amiga linda, te amo muito, uma semana maravilhosa para você. Esse povo todo especial que tá aqui com a gente, já entrando agora. Tânia, que bom te ter aqui. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja abençoada pelo Senhor e que você seja alcançada pelo Pai em todas as áreas da sua vida. Minha querida Luleme tá aqui. Gente, que bom ter esse povo lindo comigo. Paz, que Deus abençoe vocês grandemente. Seja um instrumento do Senhor comigo nessa manhã. Vamos compartilhar esse link, compartilhar esse devocional, para que pessoas vivam conosco aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nessa manhã e vai ser maravilhoso. Você que já entrou, eu tenho certeza que você já se atentou ao tema e a gente vai falar nessa manhã sobre chamado, vocação. A gente vai entender um pouquinho daquilo que Deus tem para a nossa vida nesse tempo. Então a gente vai falar sobre chamado, vocação e propósito. E diante da palavra do Senhor nós vamos entender que nós temos caminhos, nós temos meios e nós temos direção no Senhor para entender aquilo que o Senhor tem para a nossa vida nesse tempo. Daí, sua linda, beijo no coração, que bom te ter aqui, bom dia! Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênção. Agora nós estaremos orando ao Senhor. E eu peço a você, aonde você estiver agora, na sua casa, no seu trabalho, esteja orando comigo. Esteja em concordância com aquilo que Deus vai fazer. Está acontecendo um momento de oração aqui na nossa igreja. Desde as 8 horas da manhã o templo está aberto. Nós vamos até as 10 horas. Já tem irmãos aqui orando, a presença do Senhor é notória nesse lugar. Eu estou aqui na sala pastoral e eu tenho certeza que aquilo que Deus está fazendo lá na nave da igreja, o Senhor vai fazer aqui, o Senhor vai fazer aí na sua casa. A nossa semana será impactada por esse mover da presença de Deus e eu sei que Deus tem um propósito lindo nas nossas vidas. Amém? Esteja aliançado em oração comigo agora. Nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos buscar ao Senhor, porque nós sabemos que a porta para aqueles que batem vai se abrir. Aqueles que buscarem ao Senhor vão o encontrar, se buscarem de todo o coração. Se o seu coração está disposto, disponível a buscar o Senhor, tem sim, tem graça de Deus, tem fidelidade de Deus disponível ao nosso favor aqui nessa manhã. Você pode orar comigo? Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, diante do Senhor nós nos colocamos agora, Pai, apresentamos a nossa vida na Tua presença. E nós sabemos que o Senhor é Deus de longe, o Senhor é Deus de perto,
O Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, e eu sei que o Senhor está conosco agora, na casa, aqui na sala pastoral, na nave da igreja, no trabalho com os seus filhos, aonde tiver um coração aberto, um coração quebrantado e disposto a viver o que o Senhor tem para a nossa vida nesse tempo. Nós seremos alcançados pela graça do Senhor. Pai, te louvamos por mais uma manhã. Te agradecemos por mais um devocional. E nós sabemos que é uma manhã contigo. E na manhã com o Senhor tudo se renova. Porque a tua palavra diz que ao amanhecer, pela manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre as nossas vidas e nós se apegamos a ela, Jesus. Nós se apropriamos dessa graça, dessa fidelidade, desse amor que o Senhor tem para nós. E eu declaro na autoridade do nome de Jesus que será uma segunda-feira maravilhosa, que será uma semana maravilhosa, que teremos um mês maravilhoso e para a glória do teu nome em tudo que o Senhor fizer, daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Pai, que o nosso coração esteja aberto, que a nossa mente esteja aberta para receber a palavra que o Senhor tem para nós nessa manhã. E se porventura, Pai, havia entre nós um coração duvidoso, um coração com questionamento por não entender e não saber exatamente o propósito para qual o Senhor o chamou, nessa manhã, será uma manhã onde o Senhor vai abrir as cortinas, onde o Senhor vai descortinar as coisas sobre a nossa vida e teremos alegria por reconhecermos o chamado e o propósito e a vocação que o Senhor tem para nós nesse tempo. Fica conosco, Jesus, porque é uma manhã contigo e não tem como fazer um devocional sem a tua presença. Não tem como estarmos aqui sem a tua presença. Então permaneça, fique e haja no nosso coração de acordo com o teu querer e a tua vontade. É nisso que creio e porque creio te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Você está comigo aqui? Amém. Toda honra, toda a glória ao Senhor, que você possa estar com seu coração aberto, que você possa permanecer aqui, aliançado comigo, para a gente viver tudo que o nosso papai tem preparado para a nossa vida nessa manhã, amém? Abra comigo a sua Bíblia, abra comigo o seu aplicativo. Eu não sei o que você tem nas mãos, mas eu sei que é a palavra de Deus. Então vamos juntos ler esse texto que o Senhor compartilhou ao meu coração nessa manhã, que tem como base, como pano de fundo sobre aquilo que nós vamos ministrar nesta manhã. Romanos capítulo 1, eu quero ler com você o versículo 1 e o versículo 2, tá? 1 e 2. Romanos capítulo 1, versos 1 e 2, vai nos dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras. Quem está escrevendo esse texto é o apóstolo Paulo. E ele já começa se apresentando a nós. Paulo, eu sou Paulo. Mas além de ser Paulo, sou servo de Cristo. Ele reconhece que ele é servo de Deus. Ele reconhece quem é o seu Senhor. E ele diz, chamado por ele para ser apóstolo, ou seja, eu reconheço o meu chamado, eu reconheço aquilo que Deus encontrou em mim. Eu tenho um chamado para ser apóstolo de Cristo nesse tempo. Eu fui separado com um propósito esse de servir o reino de Deus, levando o evangelho. E no versículo 2 ele vai dizer, o qual foi por Deus outrora prometido. Já tem uma promessa feita lá atrás.
Antes de Deus me chamar agora, no meu tempo, Ele já prometeu que faria isso lá atrás, por intermédio dos seus profetas, ou seja, homens e mulheres que vieram antes de mim. E foi registrado tudo isso nas Sagradas Escrituras. Gente, que texto maravilhoso. Que texto maravilhoso. Nós temos nas nossas mãos como conhecimento, como direção, como orientação nesta segunda-feira. E uma das coisas que alegra demais o meu coração é saber que a palavra de Deus, ela se renova todas as manhãs. Deus era, Deus é e será. Paulo está reconhecendo que uma promessa feita há muitos e muitos anos atrás, antes do seu chamado acontecer formalmente, já havia uma promessa. Deus já havia feito uma promessa de levantar pessoas comprometidas com o seu reino. E levantando essas pessoas, marcaria a sua vida para viver o seu chamado, para cumprir o propósito que o Senhor tem designado para a sua vida no seu tempo. Paulo viveu o seu tempo. Muitos outros discípulos viveram o seu tempo, cumpriram o seu chamado dentro da sua vocação, cumpriram o propósito para qual foi designado. Marcaram a sua história, marcaram o seu tempo. E agora eu te faço uma pergunta. O que nós vamos fazer no nosso tempo? O que nós vamos fazer na nossa estação? O que nós vamos fazer no ciclo que Deus nos colocou nesse tempo? Eles cumpriram o seu propósito e estão sendo lembrados por nós nesta manhã. E qual será a próxima geração? Como será que nós seremos lembrados? Como as pessoas vão falar de nós? Será que elas vão ler sobre a nossa vida, contar sobre a nossa vida? E será que elas terão a mesma alegria que nós estamos tendo nessa manhã de ler Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo? Paulo reconhece o seu chamado. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã. Por quê? Porque nós estamos inseridos em um tempo onde há muitos conflitos. Nós estamos nos deparando nesse tempo com muitos conflitos. E quais são esses conflitos? Os questionamentos que nos sobrevêm. Qual é a minha vocação? O que Deus quer que eu faça? Por que é tão importante identificar o que Deus quer que eu faça? Por que a gente tem essa necessidade de saber o que é que Deus tem para a minha vida? Por que é tão importante eu ter a convicção daquilo que Deus quer que eu faça? Porque nós seremos muito mais produtivos, escute isso. Porque nós seremos muito mais produtivos no lugar específico do que em outro lugar. E é por isso que vem muitas vezes sobre nós a frustração, a decepção, porque a gente ainda não identificou o propósito de Deus para a nossa vida. Porque a gente ainda não identificou a vocação que nós temos para algo. Porque ainda não identificamos o chamado de Deus para a nossa vida. E se a gente não identifica o chamado, a vocação e o propósito, a gente não produz. A gente não dá frutos. Porque nós corremos o risco de estar no lugar errado. E estando no lugar errado, a gente não produz. A gente não frutifica, a gente não floresce.
Então, por isso que é importante sabermos exatamente o propósito específico de Deus para a nossa vida. E às vezes, por não sabermos, a gente entra em questionamento. A gente começa a se frustrar e automaticamente a gente vai parando a nossa caminhada. A gente vai parando o nosso exercício diante daquilo que Deus tem para nós. Mas nesta manhã eu quero declarar que Deus vai alinhar o seu coração. Deus vai trazer uma clareza para você que vai te dar paz. Deus vai trazer para você uma clareza que vai te dar alegria. E você não vai ficar mais andando em círculos, não. Você vai olhar para frente porque você vai ter direção. Você vai olhar para frente porque o autor e consumador da sua fé vai marcar o seu chamado nessa manhã. Ele vai sinalizar para você com propósito qual é a sua vocação, para você desenvolver com alegria aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Amém? Entenda uma coisa, queridos. O melhor jogador do mundo na posição errada, dentro do campo, ele não vai produzir. Ele não vai trazer um resultado benéfico para o seu time, como se ele estivesse no lugar certo, no lugar da sua aptidão. Ele pode ser o melhor jogador, mas se ele estiver no lugar errado, ele não vai produzir como ele estivesse no lugar certo. A mão no lugar do pé seria uma confusão. Você já parou para imaginar se você tivesse que andar com as mãos? A confusão que seria? Tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu propósito específico. Para tudo, Deus tem algo específico. Porque tudo e todos têm o seu lugar específico. E se nós entendermos isso, a gente vai, o quanto antes, desenvolver e crescer na vocação, no chamado e no propósito. Existem hoje, infelizmente, pessoas crentes dentro de uma igreja que acham que foram chamados só para a salvação. E aqui eu tenho certeza que já tem pessoas que pensou: pastora, como assim? Só para a salvação? A salvação é tudo. Sim, a salvação é tudo na nossa vida. Mas nós não fomos chamados só para a salvação. Se Deus tivesse nos chamado só para a salvação, no dia que nós levantamos as mãos e aceitamos a Jesus como Salvador, ali Ele já teria nos salvo e nos levado para a glória. E por que Deus nos mantém aqui? Porque Deus continua nos mantendo aqui, mesmo nós tendo a certeza que nós fomos chamados para a salvação. Por que que Ele ainda nos mantém aqui? Porque o Senhor nos salvou para que através de nós outros sejam salvos. A minha salvação tem um propósito. A sua salvação tem um propósito. Na sua salvação há um chamado. Na sua salvação há uma vocação. E na sua salvação há um propósito. O propósito esse é que você seja um instrumento dele, que você seja um mestre, que você seja um apóstolo, que você seja um pastor, que você seja um discípulo, que você pastoreie a sua casa, que você discipule a sua casa, que você leve o evangelho de Cristo por onde você passar, porque a salvação de Cristo na sua vida tem um propósito. Ele te chamou para que você chame outras pessoas. Ele te salvou para que você salve outras pessoas. Ele te deu um propósito para que você ajude outras pessoas a encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Amém? Nós precisamos encontrar o nosso lugar no corpo de Cristo. Eu preciso fazer a distinção
daquilo que Deus tem para mim nesse tempo. Existem 3 situações que nós precisamos ter a convicção que temos na nossa vida. E quais são estas 3 coisas, pastora? Aptidão, vocação e chamado. O que é aptidão? Algumas pessoas gostam de anotar o nosso devocional e eu acho isso muito importante, porque em algum momento o Espírito Santo vai te fazer lembrar daquilo que nós falamos hoje e vai ser encorajamento para a sua vida. Você que tem o hábito de anotar, anote. O que é uma aptidão, pastora? Aptidão é aquilo que eu tenho tendência a fazer. A vocação é aquilo que eu me dedico a fazer. E o chamado é aquilo que Deus quer que eu faça. Vamos falar de novo? Aptidão, aquilo que eu tenho tendência a fazer. Vocação, aquilo que eu me dedico a fazer. Eu tenho a vocação para fazer algo e por ter a vocação eu vou me dedicar a fazer algo. Amém? Chamado é aquilo que eu não quero fazer, mas é aquilo que Deus quer que eu faça. Ele me chamou para fazer algo para Ele. Ele me chamou para fazer algo por Ele. Então, isso é a certeza do meu chamado. Tudo aquilo que você não faria, mas Deus quer que você faça, é o seu chamado. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Sabia que a gente foi chamado, sabia que nós fomos chamados para amar? Porque a gente não quer amar todo mundo. Mas o Senhor disse que nós temos que amar as pessoas. Que nós devemos amar as pessoas. E não é se ela é bonitinha. E não é se ela tiver uma boa condição. E não é se ela for uma pessoa agradável. O Senhor diz que nós devemos amar e ponto. Isso é uma vocação. Isso é um chamado de Deus para a sua vida. Isso é um chamado de Deus para a sua vida, porque a gente não ama quem a gente quer amar. A gente ama quem Deus quer que nós amemos. Nós precisamos amar as pessoas, porque Deus ama pessoas. E Ele nos marcou nesse tempo como chamado para amar quem não é para amar. A gente não escolhe quem amar. A gente simplesmente ama no amor de Cristo Jesus. Às vezes é difícil amar algumas pessoas, mas porque a gente consegue? Porque o amor de Cristo está em nós, o chamado é maior. Deus nos chamou para perdoar, então eu não perdoo quem eu quero, eu não perdoo porque quero perdoar, eu perdoo porque Deus me chamou para perdoar. Eu tenho um chamado, e chamado é aquilo que Deus quer que eu faça, mesmo que eu não queira fazer. Mas para isso é preciso que eu seja provocado em Deus, pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo vai me ajudar a identificar o meu chamado. Quanto mais relacionamento com Deus, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais facilidade eu vou ter de identificar o meu chamado. E é muito importante saber que esse chamado se dá muito antes do meu nascimento. No ventre da minha mãe, já aconteceu o chamado de Deus para a minha vida. Já aconteceu o chamado de Deus para a sua vida. Lembra do profeta Jeremias? Qual é a palavra que o Senhor dá para ele? Você estava no ventre, Jeremias, e eu já te conheci. E na madre da sua mãe eu já te santifiquei. Eu te chamei como profeta. Eu te darei as nações. Você vai falar no meu nome. Então não digas que você não consegue falar, que você não consegue fazer, porque aonde eu te mandar, você vai. E o que eu mandar você falar, você dirá. Queridos,
O chamado de Deus para as nossas vidas já aconteceu antes do nosso nascimento. O Senhor olhou para mim, o Senhor olhou para você e disse: eu quero você, estando no ventre da sua mãe. Talvez algumas pessoas que estão comigo aqui não eram projetos do pai e da mãe, mas era e sempre foi projeto de Deus. Nunca foi desejo do coração do pai e da mãe, talvez, ter você quando você nasceu, mas foi projeto e propósito de Deus. E Deus não erra, Deus não falha. Deus é Deus e ponto. Tudo que Ele faz é perfeito. E Ele permitiu o seu nascimento com um propósito. Ele está dizendo nessa manhã: ei, dentro de você tem uma aptidão, tem uma vocação e tem um chamado. E isso aconteceu ainda no ventre da sua mãe. Porque eu tenho planos específicos com você nessa terra. Amém? Alguns são chamados por Ele no decorrer da sua existência, sim. Mas eu creio que a maioria foi chamado ainda no ventre, foi santificado lá, para viver o propósito de Deus para suas vidas nesse tempo. O que Paulo está dizendo? Eu sou Paulo, sou servo de Jesus Cristo, chamado para... Paulo sabia que foi chamado por Deus para ser um apóstolo. Paulo sabia que o dever dele era pregar o evangelho. Paulo está tendo a convicção aqui que foi chamado por Deus para ensinar pessoas, para instruir pessoas, para discipular pessoas, e é isso que ele faz no seu tempo. Ele tem tanta certeza do seu chamado, ele tem tanta certeza que Deus separou ele para aquele tempo específico, que ele está dizendo aqui: eu reconheço que fui chamado por Cristo para ser apóstolo, e eu vou pregar a palavra, e eu vou pregar o evangelho, eu vou ganhar vidas para Jesus, ainda que eu seja perseguido. Nada se comparará aquilo que o meu mestre suportou por mim. Paulo reconhece que precisa ter uma entrega. Paulo reconhece que precisa ser com propósito verdadeiro. Paulo reconhece que é tão sério o seu chamado que ele entende: eu preciso fazer discípulos. Eu preciso levar a sério o meu chamado, mas eu não sou eterno. Eu preciso preparar alguém com o mesmo coração. Eu preciso preparar alguém que tenha a mesma chama que arde no meu coração. E nós entendemos a dedicação e o amor que ele tem por Timóteo, quando ele orienta, quando ele discipula o filho de Paulo na fé. Ele está colocando na vida de Timóteo, ele está apresentando para Timóteo: olha, Timóteo, eu tenho certeza do meu chamado, eu tenho certeza da minha vocação, mas eu não sou eterno. Então, quando eu não estiver mais aqui, você continua. Mas continua com certeza, continua com propósito, continua convicto que Deus chamou você. Continua convicto que Deus chamou você. Há um propósito de Deus para a sua vida nesse tempo. Mas esse propósito precisa queimar no seu coração a certeza. Você não pode depender da aprovação das pessoas. Você precisa ter a aprovação de Deus. Se você ficar dependendo da aprovação de pessoas para viver o teu chamado, você não vai viver.
Se você ficar dependendo e esperando aplausos e vocação das pessoas para você viver aquilo que Deus tem para sua vida nesse tempo, você não vai viver. Muito pelo contrário, você vai regredir cada vez mais. Mas Deus quer que você avança, mas Deus quer que você continua. Deus quer que queime no seu coração a certeza entre você e Ele. Ei, queime no seu coração nessa manhã a mesma certeza que Paulo teve. Diga eu, e diga o seu nome, servo de Jesus Cristo, chamado para, e declare em alto e bom som. Se não puder declarar, se não puder verbalizar onde você está, diga na sua mente, mas diga com verdade e sinalize agora na terra aquilo que será ligado no céu. Porque o mundo espiritual está olhando para nós nesta manhã. Há anjos de Deus trabalhando por nós nesta manhã. E aquilo que sair da nossa boca vai acontecer. Vai ser ligado no céu, o que nós estamos declarando na terra. Eu sinto queimar no meu espírito. Muitas pessoas não conseguem avançar. Muitas pessoas não conseguem romper. Muitas pessoas não conseguem desenvolver o chamado de Deus para sua vida porque ainda não se atentaram ao lugar específico que Deus tem para você. Mas nessa manhã Deus está dizendo: chega de andar em círculos, chega de ficar estagnado no mesmo lugar, chega de olhar para uma só direção. Eu sou Deus que tenho para você planos de paz e de amor, e esses planos vão te levar a prosperar. Então, em nome de Jesus, ore para a direção certa, ouça a voz certa, queime no seu coração o chamado específico que Deus tem para sua vida, e você vai ter paz e alegria para desenvolver aquilo que Deus confiou a você. Em nome de Jesus, nessa manhã, Deus está trazendo paz para o seu coração. E você vai frutificar no lugar certo. Você vai florescer no lugar certo. Porque eu e você não somos resultados do acaso. Deus não brinca de roleta russa com a gente. Deus não brinca de jogo da sorte com a gente. Deus é Deus e ponto. No dia que você nasceu, no dia que eu nasci, milhares de crianças nasceram, mas morreram. E por que nós estamos aqui? Porque estamos na terra, porque permanecemos na terra, porque nós fomos preservados por Deus para um propósito reservado nas páginas da eternidade ao nosso respeito. Eu e você não somos resultados do acaso. Nós somos resultados dos planos e propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Tenha paz no seu coração. Você não é obra do acaso. Você é obra de Deus. Você não é plano de homens. Você é plano de um Deus eterno. E eu sempre falo, queridos, que o Deus que nos formou, o Deus que nos projetou, o Deus que nos criou não errou. Quando Ele pensou em nós, Ele não fez vários projetos. Deus não tem rascunhos de nós, Deus tem plano perfeito. Deus não fez alguns rascunhos para ver se daria certo. Oh, aleluia! Ele fez e deu certo. Entende isso? Ele fez e deu certo. Para a glória de Deus. Deus nos fez para dar certo. Deus trabalha com projetos e planos muito bem elaborados. E dentro desses planos e projetos há um chamado específico para as nossas vidas. E sabe o que é mais incrível no chamado? Deus não depende que as pessoas aprovem o nosso chamado. E por que nós dependemos?
Se Deus não depende da aprovação das pessoas no nosso chamado, para desenvolvermos aquilo para o qual Deus nos chamou, por que a gente depende? Por que a gente depende da aprovação das pessoas para fluir, para aparecer, para ser visto no reino de Deus, dentro de um chamado e um propósito que Deus nos chamou para viver? E quando eu digo ser visto e aparecer, não é no âmbito de orgulho, de prepotência, de achismo, não. Porque se Deus nos chamou para viver no nosso tempo, na nossa estação e dar fruto nela, a gente precisa ser visto. A gente precisa aparecer. Porque Deus conta nesse tempo com homens e mulheres comprometidos com o seu reino e com a sua verdade. Se quem não é comprometido com a verdade, é comprometido com a mentira, está aparecendo, por que quem é comprometido com a verdade está se escondendo? Não, queridos, é o tempo, é o nosso tempo. Eu preciso que você entenda nessa manhã que é o tempo da Mônica. Deixa eu ver quem está comigo. É o tempo da Vânia. É o tempo da Tânia. É o tempo da Marli, é o tempo da Gi, é o tempo da tia Aline, é o nosso tempo. E por que no nosso tempo a gente vai se camuflar? Por que no nosso tempo a gente vai se esconder? Não. Aquela, sabe, aquela santidadezinha. Não, eu busco, eu falo, mas Deus precisa me ver. Deus me conhece, queridos, Ele te conhece, Ele me conhece, ponto. Nada diante dEle fica encoberto. Mas Ele nos conhecendo, conta conosco nesse tempo para ser visto. Deus não vai se apresentar aqui para nós. Ele não vai descer do céu e vai aparecer aqui na terra com todo o seu esplendor. Ele não vai. De que forma Deus vai aparecer? De que forma Deus vai se apresentar, queridos? Na minha vida e na sua vida. Então, se a gente se esconde, Deus se esconde. Mas se a gente se apresenta, Deus aparece. Deus é visto. E é por isso que tem um propósito de Deus para nós nessa terra. Por isso nós precisamos com pressa agarrar o nosso chamado e vivê-lo para a glória de Deus. Deus não depende da aprovação das pessoas no nosso chamado. Então a gente não tem que depender também. Algumas pessoas são chamadas e se dependesse do sistema para viver o seu chamado, nunca viveria. Mas o que Deus faz? Deus nos chama. E como Ele não depende das pessoas, Ele move as águas ao nosso favor. Ele abre caminhos ao nosso favor. Ele cria um ambiente de estabilidade ao nosso favor. Querendo o homem ou não, concordando o homem ou não, Deus faz. Porque Ele não depende da aprovação do humano. Ele é Deus. E Ele não nos chama porque nós somos bonitinhos. Ele não nos chama porque a gente tem uma boa eloquência, porque se fosse por isso eu já teria sido desaprovada. Porque não sou tão boa com as palavras. Não tenho um português eloquente, bonito. Não. Se Deus dependesse disso para me chamar, eu não teria sido chamada. Deus não nos chama porque eu tenho um rostinho lindo, porque você tem um rostinho lindo, porque você tem a família perfeita, porque você tem uma boa estabilidade financeira, não. Deus não nos chamou por causa disso.
Ele nos chamou porque Ele conhece o nosso coração. E nesse coração Ele já colocou uma semente do propósito. Ele viu o nosso coração. E nesse coração foi implantado uma semente de propósito. Deixa eu abrir um parênteses para contar uma experiência que eu tive com o Senhor. Eu também já tive muitos conflitos na minha vida por estar no lugar errado. Eu também já tive muitas frustrações ministeriais por não entender o lugar específico que Deus tinha preparado para minha vida. E quando você não entende, você se frustra. Quando você não entende, você se abala. Quando você não entende, você questiona. E quando você não entende, você quer mesmo abrir mão daquilo que Deus tem para a sua vida. Um dia eu estava tão atribulada de espírito que eu disse: Deus, o Senhor chamou a pessoa errada. E eu dizia isso em choro. Eu dizia isso em prantos, eu dizia isso com o coração muito entristecido. E eu dizia: eu tenho certeza que o Senhor chamou a pessoa errada. Era para o Senhor encontrar outra pessoa, era para o Senhor chamar outra pessoa. Mas quando o Senhor veio chamar, não encontrou, para não perder viagem, parou em mim. Eu não tenho chamado, eu não tenho vocação. Não tem propósito do Senhor para minha vida, não tem. O Senhor chamou a pessoa errada. Foram exatamente essas palavras que eu disse para Deus em oração no momento de muita aflição. Passou alguns dias e eu me esqueci daquilo que eu havia dito para Deus em oração. Quem se esqueceu? Eu, mas Deus não se esqueceu. Vim para o culto como se nada tivesse acontecido. Já fui me recuperando, já fui me levantando, a alegria começou a nascer dentro de mim. Mas eu havia me esquecido daquelas palavras que eu disse no momento de tristeza e frustração. Vim para o culto, cultuei, adorei, exaltei ao Senhor. No final do culto, eu recebi um abraço. E nesse abraço a pessoa disse ao meu ouvido: nunca diga que eu escolhi a pessoa errada, porque eu não erro nas minhas escolhas. Nunca mais diga que eu escolhi a pessoa errada, porque eu não erro nas minhas escolhas. Deus não errou quando me escolheu. Deus não errou quando te escolheu. E não vai ser agora que Ele vai errar para você viver os planos e propósitos que Ele tem para a sua vida. Em nome de Jesus, receba combustível de Deus nessa manhã. Receba combustível de Deus para você olhar somente para o autor e consumador da fé. E que você tenha dentro do seu coração a certeza que Deus não errou quando chamou você. Então jamais questione o chamado de Deus para a sua vida. Porque hoje muitos homens pode nos chamar para algo momentâneo e nos descartar depois. Mas Deus não é assim. Deus nos chama com propósito. E tá na hora da gente ter a mesma convicção que o apóstolo Paulo teve. O apóstolo Paulo está sendo o nosso maior professor nesta manhã. E ele está dizendo para nós: eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, reconheço que fui chamado para ser apóstolo.
Você tem coragem de dizer isso nessa manhã? Você tem coragem de identificar no Espírito o chamado de Deus para a sua vida e declarar para o inferno ouvir? Eu, Mônica, serva de Jesus Cristo, chamada para pastorear nesse tempo, no meu tempo, tendo cara feia, tendo bico, tendo desaprovação das pessoas, não tendo aceitação de todos, não importa. Eu fui chamada e Ele não errou quando me chamou. Ele não errou quando te chamou. Então, em nome de Jesus, está na hora da gente sinalizar para o inferno que a gente vai aparecer muito. Tá na hora da gente identificar o inferno, falar para eles lá, olha, se preparem, porque eu tô saindo da caverna. Se prepara, porque Deus está me dando força, poder e autoridade para executar e cumprir o meu chamado no meu tempo. E eu não preciso da aprovação das pessoas, se eu já tive a aprovação do céu. E dentro desse chamado específico, identifique o seu propósito. Deus trabalha com propósito dentro do chamado que Ele confiou a você. A boca fala, o olho vê, o ouvido ouve, tudo tem um propósito. Então descubra o seu. Identifique o seu propósito. Quando você identifica o seu propósito, o sucesso ou o fracasso não te afeta mais. Quando você descobre o seu propósito, sucesso ou fracasso não te afeta. Porque você tem propósito. E você descobriu ele. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito do seu chamado? No teu chamado, você é imbatível quando descobre o seu propósito. Nada e ninguém para você. Porque você está cumprindo o seu propósito. Você entende o que eu estou compartilhando com você nessa manhã? E isso não significa que não vai haver problemas, não significa que não terá lutas, não significa que não vai ter aflição, significa que você não para, mesmo tendo ataques, oh aleluia, mesmo tendo lutas, mesmo tendo aflição. Quem descobre o propósito não para, é imbatível no Senhor. Se você quer que a sua vida tenha impacto, se eu quero que a minha vida tenha impacto, se nós queremos marcar a nossa geração de alguma forma, precisamos definir o propósito de Deus no nosso chamado. Quando definirmos, vamos impactar o nosso tempo. Vamos impactar a nossa geração e a geração que vai vir depois de nós, que virá depois de nós. Paulo marcou seu tempo, Paulo marcou a sua geração e Paulo influenciou uma geração futura. Que geração é essa? Olha nós aqui. Olha nós aqui impactados pelo chamado de Paulo, pelo propósito que Deus tinha na vida de Paulo. Influencie a próxima geração, mas marque o seu tempo, marque a sua história, vivendo o propósito de Deus para a sua vida. Estou concluindo com você. Paulo, chamado para, separado para. Paulo sabia
o porquê ele estava lá. Jovens e adolescentes precisam ser impactados no nosso tempo por causa do nosso chamado. O lugar que eu estou precisa ser a preparação de Deus para eu viver o meu chamado. O seu trabalho, a sua casa, a sua família, a empresa, a igreja, as pessoas que estão do nosso lado, são preparação de Deus para vivermos o nosso chamado. Então nessa manhã decida, tome uma decisão, porque a decisão que nós tomarmos vai gerar no mundo espiritual uma condição para desenvolvermos o chamado que Deus nos confiou. Queridos, não dá mais tempo. Não dá mais tempo de ficar no quarto chorando. Não dá mais tempo de ficar se preocupando com o que pensam de nós, com o que acham de nós, da aprovação de fulano e de ciclano. Escute isso, eu tô falando agora é uma palavra pastoral para você. Não dá mais tempo de ciclano, beltrano, fulano entrar na nossa vida e governar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Entenda, Deus não erra quando nos chama e Deus não depende da aprovação das pessoas. Nós temos já duas convicções no nosso coração que Deus está trazendo nessa manhã. Deus está dizendo para nós: eu não errei quando chamei você, e quando chamei você nunca dependi, não dependo da aprovação das pessoas. Então vai viver o teu chamado, vai cumprir o propósito que eu tenho na sua vida. Entenda isso de uma vez por todas e não deixe nada e ninguém parar você. Tá na hora da gente entender com clareza: eu sou chamada, eu sou vocacionada e eu vou cumprir o propósito de Deus para minha vida no meu tempo. Querendo as pessoas ou não, aplaudindo as pessoas ou não, aceitando as pessoas ou não, eu vou olhar para dentro de mim e vou encontrar uma aprovação. E essa aprovação não veio da terra. Oh, aleluia! Essa aprovação veio do céu. Eu estava no ventre, como Jeremias. Meu pai e minha mãe não sabiam como eu seria, mas ele já me conhecia. E ele sabia como eu seria. E gostou do que viu. Amou o que viu. Se compadeceu do que viu e disse: eu te chamei. Eu te escolhi. E entre as nações te levantei como profeta. Então abra a boca e declara. Abre a boca e profetiza. Abre a boca e prega a palavra. Abre a boca e mude o ambiente que você tá. Abra a boca e faz acontecer para a glória de Deus. Ele me deu poder e autoridade. Então vamos usar esse poder e essa autoridade para que o nome dele seja glorificado. Entenda nessa manhã. Descubra no Senhor o quanto antes. Descubra no Senhor o quanto antes o seu chamado, a sua vocação e o propósito de Deus para a sua vida. Porque quando a gente paralisa, meu Deus, quando a gente paralisa, o inferno tem força. Quando a gente paralisa, o reino das trevas tem legalidade sobre a nossa vida e sobre os nossos. Mas quando a gente se levanta,
reconhecendo o chamado e o propósito de Deus para a nossa vida, o inferno entra em pânico. Porque eles pensam, despertou, abriu os olhos, olhou para a direção certa e agora está vendo o que não via, está alcançando o que não conseguia, está recebendo força dele, está recebendo graça dele, e quando ele libera força e graça, nada e mais ninguém para ele e para ela. E aí começa o desespero no inferno. Por quê? Porque ele sabe que ele perdeu a sua casa, ele sabe que ele perdeu a sua família, ele sabe que ele perdeu. Ele vai ter que tirar o ódio, ele vai ter que tirar a amargura, ele vai ter que tirar o rancor que ele colocou no seu coração, porque tudo isso é obra dele. E quando a obra do Espírito começa a ser executada, a obra da carne não tem mais vez. Então tudo que é dele tem que sair, para tudo que é do céu ficar, permanecer. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus: tá chegando o que é do céu para a sua vida. Tá chegando o que é do céu para a sua vida. Você crê? Tá chegando para ficar. Tá chegando para permanecer. E o nome do Senhor será glorificado naquilo que Deus fará em você, no cumprir do seu chamado e no seu propósito para a glória de Deus. Amém? Essa é a nossa manhã com Deus. Esse foi o tempo que o Senhor preparou para a nossa vida. E eu tenho certeza, na autoridade do nome de Jesus, que o teu coração está queimando por essa palavra como o meu está aqui. E nós vamos viver o nosso chamado no Senhor. Nós vamos cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida, porque Deus conta conosco. Oh, aleluia! Deus conta conosco. E juntos, em Deus, faremos proeza. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Obrigado por estar comigo aqui, cada um de vocês. Ju, Deus abençoe. Gia Tanásio, Deus abençoe. Tânia, Deus abençoe. Marli, bênção, Deus abençoe. Pastor Eliane, Tia Aline, Lilian, que Deus abençoe esse povo lindo. Luleme, que Deus abençoe vocês com toda sorte de bênção. Não saia daqui sem compartilhar o nosso devocional. Vai ficar guardadinho aqui na página do Instagram. Quem não conseguiu estar conosco assistindo ao vivo, vai ter a oportunidade de assistir depois. E a palavra do Senhor é viva e eficaz. Ela se renova a todo tempo. E eu tenho certeza que, como ela ministrou no nosso coração, ela vai ministrar no coração de vidas e pessoas que estão tendo o privilégio de assistir no seu tempo, no horário que tiverem. Vai ser uma bênção, amém? Bruninha, beijo, Deus abençoe você em nome de Jesus. Eu declaro a vocês uma semana de bênção e de vitória. Vamos seguindo, caminhando no propósito do Senhor. Quero compartilhar a você um propósito lindo que Deus nos confiou e estamos vivendo no nosso tempo para a glória dele. Estamos aqui com o templo aberto todos os dias da semana, 21 dias de oração, jejum, consagração diante da presença do Senhor. Você que quer vir orar, o templo está aberto das 8 às 10 da manhã. Tire um tempinho, vem aqui. Pastor, eu não consigo orar durante 2 horas, mas eu consigo orar meia hora, 15 minutos. Venha, é importante para você e é importante para o reino de Deus, tá? A sua entrega, o seu sacrifício. Eu sei que tem muitas pessoas que oram em casa, que oram no trabalho, mas eu também sei que tem pessoas que têm a oportunidade de vir ao templo. E eu faço uma pergunta: por que não vem? Rompa o cansaço, levanta da cama, venha. Depois você descansa, depois você tira aí um tempinho de descanso, mas venha na manhã orar no templo, buscar ao Senhor. Muitas coisas acontecem no caminho para o templo. Ei, lembra de Pedro e João? Subiam ao templo para orar. E quando estavam indo, encontraram alguém precisando daquilo que eles carregavam.
a presença de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus que estava na vida deles. Tanto é que pedem esmolas e eles não têm esmolas para dar. Mas eles dizem: o que nós temos, te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E aquele que estava na porta do templo, porque não conseguia entrar lá dentro, porque não andava, entrou lá glorificando e exaltando ao Senhor. Vamos fazer a diferença no nosso tempo? Amém? Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa manhã. Eu te agradeço por essa manhã. Eu te glorifico por mais um devocional, por mais uma manhã com Deus. Ai, que manhã com Deus! Como é bom saber que o Senhor está aqui. Como é bom sentir o Senhor aqui. E eu peço ao Senhor, permaneça. Que essa presença não se esvaia. Que essa presença não desapareça. Que essa certeza que temos agora de que o Senhor está conosco permaneça. Nas nossas ações, nas nossas reações, no nosso falar, no nosso olhar, na nossa conduta como servo de Deus. E que possamos fazer a diferença no nosso tempo. Que essa seja uma manhã onde o Senhor trouxe revelações ao nosso coração. Sobre o nosso chamado, sobre a nossa vocação e sobre o propósito de Deus para a nossa vida. A mesma certeza que teve o apóstolo Paulo que tenhamos nesta manhã. Somos servos de Jesus Cristo, chamados para um propósito. E dentro desse propósito, possamos cumprir o nosso chamado e ter alegria no nosso coração de saber que estamos fazendo para o Senhor. Obrigado por cada vida que esteve comigo. E obrigado pelas vidas que assistirão esse devocional depois. Fala com elas, assim como o Senhor está falando conosco agora. E age na vida delas, assim como o Senhor está agindo na nossa nesse momento. É nisso que cremos e porque cremos te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um beijo no coração de todos vocês. Declaro uma semana de bênção, vitória e sobrenatural de Deus sobre a vida de cada um, em nome de Jesus. Amo e sirvo vocês, eu vou ficando aqui. Semana que vem tem mais devocional. Manhã com Deus para a glória de Deus. Se Deus permitir, estaremos aqui. Se Ele voltar, estaremos com Ele na eternidade, declarando que Ele é santo para todos sempre. Um beijo no coração, fiquem com Deus.